Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 6 milhões e 600 mil pessoas no mundo, provocando mais de 388 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 3 milhões de pessoas recuperadas. Vamos ver agora os números de hoje em alguns pontos do mundo. Vamos começar pelo Canadá, onde estão já registados 93 mil casos de infectados de Covid-19 e já se contabilizam 7.498 mortes. Até ao momento, 51.048 doentes estão já, no entanto, recuperados. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou 8 mortes por Covid-19, elevando o total de vítimas mortais para 1.455. Existem 331 novos casos positivos da doença, o que aumenta o total para 33.592. Quanto ao número de pessoas recuperadas, aumentou para 20.323. A Direção-Geral da Saúde voltou a não atribuir novos casos de Covid-19 à Madeira. Recorde-se que até ao momento foram confirmados 90. Os Açores não registaram novos casos nas últimas 24 horas. Até ao momento foram detectados na região um total de 146 casos de infecção, verificando-se 129 recuperados, 16 óbitos e um único caso positivo ainda ativo pela infecção do novo coronavírus, que está na ilha de São Miguel. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.900.000 casos de Covid-19. O número de mortes ultrapassa já as 109 mil, mas estão já contabilizadas mais de 688 mil pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram 587.017 casos confirmados de Covid-19 e 32.688 mortes. Nas últimas 24 horas, o recorde de mortes num só dia foi de novo batido, 1.349. Até ao momento, o país registra mais de 266 mil recuperados. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu hoje para 4.601, mais 108 em relação ao dia de ontem, em mais de 162 mil casos nos 54 países, segundo os dados no continente. O número de doentes recuperados passou já os 70 mil. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.339 casos, registrando 8 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 484 casos e 12 mortos. Cabo Verde tem 477 infecções e 5 mortos. Moçambique conta com 316 doentes infectados e 2 mortos. E Angola tem 86 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial tem, há vários dias, 1.306 casos registados e 12 mortos. Quando interrogado na passada terça-feira sobre o facto de Donald Trump ter ordenado o uso de gás lacrimogéneo sobre manifestantes pacíficos, Justin Trudeau optou por ficar em silêncio durante 21 segundos antes de responder. Estamos a assistir com horror e consternação ao que está a acontecer nos Estados Unidos, disse Trudeau, fugindo à pergunta e acrescentando que está na hora de unir as pessoas, referindo-se à crise social que se vive no país vizinho. Trudeau tem tentado não criticar Trump. Recorde-se que o Canadá depende dos Estados Unidos da América para 75% das suas exportações. Na segunda-feira, as forças policiais norte-americanas usaram gás lacrimogéneo para que Trump pudesse deslocar-se a pé entre a Casa Branca e a Igreja de St. John, onde apareceu para as fotos sozinho com uma Bíblia na mão. A projeção federal revelada hoje mostra que os números da Covid-19 estão a diminuir no Canadá, mas o primeiro-ministro alerta que a pandemia ainda está ativa. As autoridades de saúde pública do Canadá revelaram hoje que a Covid-19 continua ativa, sobretudo no Quebec e no Ontário, nas cidades de Montreal e Toronto. Estas duas províncias registaram 90% dos novos casos em todo o país nas últimas 2 semanas e 82% das mortes são de idosos. A atualização ocorre quando algumas províncias relataram uma desaceleração no número de novos casos e estão a reabrir aos poucos as suas economias, incluindo algumas escolas, lojas e parques. Justin Trudeau disse hoje que o apoio financeiro aos idosos para compensar os custos adicionais com a Covid-19
vai ser entregue na semana de 6 de julho. O apoio pode chegar aos $500 e os idosos que já receberam o apoio antes não precisam de voltar a inscrever-se. O primeiro-ministro canadiano está a participar na sua terceira conferência internacional desta semana, enquanto o Canadá faz campanha para um cobiçado assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa plataforma para ajudar a reconstruir o mundo pós-pandemia. A conferência de hoje, organizada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, visa garantir que os países pobres tenham acesso imediato a uma eventual vacina para a Covid-19. Trudeau juntou-se a líderes de 50 países e a grandes organizações, incluindo os filantropos Bill e Melinda Gates, na Conferência Internacional de Promessas que espera arrecadar quase 10 mil milhões de dólares para a principal agência de distribuição de vacinas para países menos desenvolvidos. Trudeau já anunciou o compromisso de 5 anos e 600 milhões de dólares por parte do Canadá para a agência que imunizou 760 milhões de crianças e evitou 13 milhões de mortes nos países mais pobres do mundo desde 2000. A participação de Trudeau na conferência virtual ocorre um dia depois do próprio ter proferido um discurso numa conferência virtual da Organização dos Estados da África, do Caribe e do Pacífico. Trudeau disse aos membros que o Canadá está comprometido em ajudar os países em desenvolvimento mais afetados pela pandemia a sobreviver à crise. O governo federal vai gastar mais de 88 milhões de dólares em publicidade para informar a população sobre a Covid-19. A informação avançada esta quinta-feira diz que a verba é superior ao seu orçamento anual para todos os assuntos combinados na última década. O porta-voz do Conselho Privado, Stephen Shank, diz que o dinheiro vai garantir que os canadianos vão receber informações importantes sobre como permanecer seguros e saudáveis e como beneficiar dos programas de assistência financeira que o governo criou para as famílias e empresas. O Tribunal Superior do Canadá vai começar audiências virtuais pela primeira vez na sua história na próxima semana e os membros do público vão poder assistir. As audiências do Supremo Tribunal vão ser realizadas através da plataforma de videoconferência Zoom. Num comunicado à imprensa, fonte do Ministério da Justiça explica que o Tribunal vai realizar o seu trabalho remotamente, uma vez que o prédio continua encerrado para visitantes devido à pandemia. Ontário divulgou hoje que ontem foram concluídos 20.822 testes, mais do que a meta de 20 mil por dia que a província prometeu no início da pandemia. O premier Doug Ford, que pediu testes generalizados como parte essencial da resposta de Ontário à pandemia, enfrentou críticas no mês passado depois dos laboratórios relatarem números diários de testes inferiores à meta estipulada pelo governo. O governo do Ontário anunciou hoje a criação de um novo grupo consultivo que vai fornecer conselhos sobre como os jovens podem superar as barreiras sociais e económicas e alcançar o sucesso. O grupo também vai aconselhar o governo sobre ações de longo prazo que possam ser tomadas para apoiar os jovens durante o surto de Covid-19. 40% dos jovens do país trabalham em empregos temporários e 1 em cada 10 jovens do Ontário não estuda nem trabalha. O premier Doug Ford disse que, no momento em que o mundo enfrenta uma pandemia, o governo tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a próxima geração de líderes. O Conselho vai ter 20 membros de várias gerações e de vários setores, inclusive jovens com experiência em organizações comunitárias. O governo do Ontário vai destinar também 1,5 milhões de dólares para financiar organizações que apoiam famílias e jovens negros. O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, anunciou hoje que a cidade está a trabalhar com a província e a saúde pública de Toronto para tentar reabrir os bares e os restaurantes em segurança. O programa chama-se Café TO e vai ajudar os espaços a reabrirem as suas esplanadas, que deverão ser ampliadas de forma a minimizar o prejuízo económico. John Tory explicou aos jornalistas numa conferência de imprensa coletiva que o objetivo é fazer com que os bares e restaurantes abram rapidamente as suas esplanadas quando receberem a luz verde para abrir e começar a servir refeições nos seus espaços. A autarquia está a consultar associações de restaurantes e comerciantes sobre esta importante operação de resgate para abrir os pátios o mais rápido possível.
Story implorou às pessoas para ajudarem estas empresas a sobreviver. O Departamento Federal da Polícia Criminal da Alemanha confirmou esta quarta-feira estar a investigar um cidadão de 43 anos acusado de vários crimes de abuso sexual de menores pelo desaparecimento de Madeleine McCann. Entretanto, já hoje, o Ministério Público alemão assumiu que Madeleine McCann, desaparecida em 2007 no Algarve, aos 3 anos de idade, está morta. Gostava de começar por dizer que, na investigação do desaparecimento da criança britânica, Madeleine McCann, com 3 anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta, afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas. Referindo que se tratava de uma curta declaração, Christian Wolters, procurador e porta-voz do Ministério Público, adiantou que está a ser investigado um cidadão alemão de 43 anos por suspeita de homicídio. Na página oficial do BKA, pode ler-se que o suspeito, que se encontra preso na Alemanha, foi acusado de vários crimes, entre eles abuso sexual de crianças, estando atualmente a cumprir pena por outras causas, sem especificar quais. No passado, o suspeito já tinha sido condenado a pena privativa de liberdade 2 vezes por abuso sexual de crianças do sexo feminino, adianta. O homem, de origem alemã, terá vivido mais ou menos permanentemente no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007, inclusive por alguns anos numa casa entre Lagos e a Praia da Luz, e desempenhou vários trabalhos. E há registros telefónicos que o colocam na área do dia em que a criança inglesa desapareceu. Inclusivamente, a polícia tornou públicos 2 números de telemóvel, um usado pelo suspeito e que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e as 20h02 de 3 de maio, na zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o telefonema e cujo autor poderá ser uma testemunha altamente significativa. Durante esse período de vida no Algarve, exerceu vários biscates na área de Lagos, entre outros na restauração. Há também indícios de que ele também ganhou a vida a cometer crimes, como roubos em complexos de hotéis e apartamentos de férias, além de tráfico de drogas. Continua a nota do BKA. As autoridades investigadoras conhecem alguns dos veículos que ele usava na época, vários pontos de contacto e o número de telemóvel português, acrescenta o Departamento Federal da Polícia Criminal. O BKA sublinha ainda estar a trabalhar na investigação em estreita cooperação com as autoridades britânicas e portuguesas, apelando a todos os alemães, numa mensagem já difundida num programa do canal ZDF, que colaborem com informações que possam ser úteis. Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer 4 anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os 2 irmãos gêmeos mais novos, num apartamento do aldeamento turístico na Praia da Luz, no Algarve. De acordo com informações divulgadas pela polícia britânica, o suspeito é descrito como sendo, na altura, magro, com 1,8 metros de altura e com cabelo louro curto. Terá vivido entre o Algarve e a Alemanha, entre 95 e 2007, nomeadamente na Praia da Luz e arredores. No apelo público divulgado ontem, a polícia britânica identifica 2 veículos que terão sido usados pelo suspeito, nomeadamente uma carrinha de caravana Volkswagen, que é do início dos anos 80, branca com uma risca amarela na parte de baixo e com matrícula portuguesa. O homem alemão terá vivido na carrinha entre pelo menos abril e maio de 2007. E a polícia espera receber informações de pessoas que tenham visto este veículo na zona da Praia da Luz antes ou depois de 3 de maio, quando a criança inglesa desapareceu. As autoridades britânicas mantêm uma recompensa de 20.000 libras para a informação que resulte na condenação da pessoa ou pessoas responsáveis pelo desaparecimento. Embora este homem seja suspeito, mantemos uma mente aberta quanto ao seu envolvimento e esta continua sendo uma investigação sobre pessoas desaparecidas. O nosso trabalho como detetives é seguir as pistas, manter a mente aberta e estabelecer o que aconteceu naquele dia em maio de 2007, afirmou ontem o inspetor-chefe Mark Cranwell.
Entretanto, os pais de Madeleine McCann manifestaram ontem, quarta-feira, ainda antes da declaração do Ministério Público alemão que assume que Maddie está morta, a esperança de encontrar a filha desaparecida em Portugal. Descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça, na sequência de um apelo público da polícia britânica sobre um novo suspeito na investigação. Tudo o que sempre quisemos foi encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça. Nunca deixaremos de ter esperança de encontrar Madeleine viva, mas seja qual for o resultado, precisamos saber, pois precisamos ter paz, referiram Kate e Gerry McCann num depoimento publicado hoje. O casal agradece às polícias envolvidas na investigação. Gostaríamos de agradecer ao público em geral pelo apoio contínuo e incentivar qualquer pessoa que tenha informações diretamente relacionadas ao apelo a entrar em contacto com a polícia, concluíram. Espanha vai reabrir as fronteiras com Portugal e França a 22 de junho. Restrições à livre circulação foram impostas em março devido à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito esta quinta-feira por Reis Maroto, ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, numa conferência de imprensa. Portugal tem as fronteiras encerradas com o país vizinho até dia 15. Na passada terça-feira, o ministro português da Administração Interna admitiu que as restrições podiam estender-se durante todo o mês, sem liberdade de circulação até 1 de julho. Eduardo Cabrita salientou, no entanto, que Portugal, em articulação com as autoridades espanholas, tem corredores sanitários que permitem aos imigrantes portugueses vindos de França atravessar Espanha. Não para estar em Espanha, mas para virem até Portugal. O controle das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23 horas do dia 16 de março em 9 pontos de passagem autorizada devido à pandemia de Covid-19. Profissionais do setor da cultura juntaram-se hoje pelas 18 horas, hora portuguesa, em protestos em Lisboa, Porto e Faro, no âmbito da manifestação nacional Parados, Nunca Calados, promovida pelo sindicato SENA-STE. O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos transformou o Rossio, em Lisboa, a Avenida dos Aliados, no Porto, e a zona onde se situa o Teatro Letes, em Faro, num grande espaço de luta, de protesto, de afirmação de que é necessário medidas de emergência de forma urgente e também alterar a legislação, como explicou à Lusa o dirigente sindical Rui Galveias. No comunicado no qual anunciava a manifestação nacional, o sindicato recordava que passaram 3 meses desde que a pandemia mudou a vida de todos e de forma muito violenta a dos músicos, trabalhadores de espetáculos e do audiovisual. Num setor em que domina a precariedade, os efeitos são catastróficos e, à medida que o tempo passa, sem que sejam tomadas medidas de emergência e de fundo, as consequências são cada vez mais devastadoras e auguram um efeito prolongado sobre a vida dos profissionais e sobre a cultura, salientava o sindicato. No início de março começaram a ser adiados ou cancelados espetáculos na sequência das medidas de contingência definidas pelas autoridades para tentar travar a propagação da Covid-19. Segundo o inquérito promovido pelo SENA-STE e cujos resultados foram anunciados no início de abril, 98% dos trabalhadores de espetáculos viram trabalhos cancelados, dos quais 1/3 foi por mais de 30 dias. Em termos financeiros, para as 1.300 pessoas que responderam ao questionário, as perdas por trabalhos cancelados representam 2 milhões de euros, apenas para o período de março a maio deste ano, de acordo com o SENA-STE. O inquérito, realizado já na segunda quinzena de março, no contexto de confinamento, em resposta à pandemia de Covid-19, indicava ainda que 85% dos trabalhadores questionados são independentes e não têm qualquer proteção laboral. Com estes dados desatualizados, o sindicato irá agora promover um outro inquérito porque a situação só piorou. Além de exigirem medidas de emergência, os profissionais do setor defendem há décadas uma alteração na legislação para possibilitar a criação do Estatuto do Intermitente. Na semana passada, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, comprometeu-se a ter o Estatuto de Intermitente finalizado até ao final do ano. O ex-secretário da Defesa do governo do atual presidente norte-americano, Donald Trump, o general James Mattis, que se demitiu em protesto pela retirada da Síria, acusou Donald Trump de querer dividir os Estados Unidos da América.
Na minha opinião, Donald Trump é o primeiro presidente que não procura unir os norte-americanos, escreveu Mattis em texto de opinião divulgado na quarta-feira pela revista The Atlantic. Em vez disso, procura dividir-nos, defendeu o antigo general, que até aqui nunca comentara diretamente o mandato do presidente republicano. Observei o desenrolar dos acontecimentos desta semana em cólera e consternado, prosseguiu, apoiando os manifestantes que reclamam, na sua opinião, com razão, a igualdade de direitos. Desde a morte, a 25 de maio, de George Floyd, que se levantou em todas as cidades norte-americanas uma cólera histórica, denunciando o racismo, a violência policial e as desigualdades sociais. Devemos rejeitar e responsabilizar os que no poder desprezam a Constituição, acrescentou Mattis. França, Quénia, Inglaterra, Síria são vários os países onde artistas de rua coloriram paredes com mensagens contra o racismo e a violência policial em homenagem a George Floyd. George Floyd foi asfixiado com o joelho de um polícia a pressionar-lhe o pescoço durante 9 minutos a 25 de maio. Não consigo respirar, disse várias vezes. Um pedido filmado que correu o mundo e que agora está em vários murais. O Parlamento da Região Administrativa Especial de Hong Kong aprovou esta quinta-feira o controverso projeto de lei que criminaliza ofensas contra o hino da República Popular da China, legislação que os democratas veem como atropelo à autonomia do território. Na altura em que se assinalam os 31 anos sobre o massacre de Tiananmen, 1989, os deputados do Conselho Legislativo de Hong Kong votaram o texto legislativo pela segunda vez, tendo o projeto de lei sido aprovado por 41 votos a favor e um voto contra. A oposição decidiu boicotar a votação do projeto de lei, marcado pelas fortes tensões que se prolongam há mais de um ano na antiga colónia britânica e, sobretudo, na data em que os cidadãos de Hong Kong assinalam 4 de junho de 89, data de violenta repressão do regime de Pequim contra o movimento pró-democracia. O regime de Pequim foi durante vários anos confrontado com vaias e insultos ao hino nacional, Marcha dos Voluntários, sobretudo nos estádios de futebol quando joga a seleção de Hong Kong. A nova lei, que deve ser ratificada formalmente pela chefe de Estado do Executivo local, Carrie Lam, prevê até 3 anos de cadeia para as ofensas contra o hino da República Popular da China. Os grupos políticos pró-democratas da Região Administrativa Especial de Hong Kong encaram a ação legislativa como uma nova arma de confronto contra os dissidentes, prevendo-se momentos de tensão entre os deputados do Conselho Legislativo. Na casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão, precisamente do outro lado da rua do estádio, adeptos dos dois clubes assistiram à partida pela televisão e com o amargo de não poderem estar no próprio estádio. Para tentar cabecear, mais dois ali a entrar na área. A emoção que se vive nesta casa, também quando joga cá, aqui ao lado, mas é sempre que o Futebol Clube do Porto joga, temos uma casa cheia de portistas, cheio de convívio, de abraços, de festejos, coisa que hoje estamos impedidos de ter. E o futebol perdeu um bocadinho da paixão, porque estamos a ver um jogo de futebol, parece que estamos a ver a repetição de um jogo ou um treino entre amigos, quer dizer, aquela adrenalina, aquele fervor que é próprio quando se juntam mais um grupo alargado de pessoas, desapareceu, não é? Sou sócio do Futebol Clube do Porto há 24 anos e também do Famalicão há 26. É muito mal, estamos habituados a ver o futebol ali dentro, não é futebol cá fora. Mas são regras da DGS, a gente tem que as cumprir, não é? Temos todos que as cumprir e acho que estamos todos a cumprir e a mostrar ao país que estamos a mostrar mesmo que o Norte está a respeitar as normas da DGS. Espero que os outros clubes também o façam, porque o futebol assim agradece e em breve estaremos todos juntos outra vez. Sérgio Conceição considerou que a derrota do Futebol Clube do Porto em Famalicão, por 2-1 na noite de quarta-feira, ontem, se deve à falta de concentração competitiva e assumiu que a equipa precisa de dar mais para ser campeã. Em termos de estatísticas, fomos superiores em tudo. Agora, jogos não se ganham com estatísticas. Ganham-se com uma equipa que tem de ser competitiva, que tem de ter mentalidade de campeã.
porque a partir do momento em que falhamos algumas ocasiões claras na primeira parte, com o adversário sem criar grande perigo e nós a controlarmos o jogo, não podemos perder tudo o que fizemos até então com um golo, afirmou o treinador dos Azuis e Brancos. Sérgio Conceição apontou as falhas da equipa. Não se pode baixar a cabeça, não se pode jogar depois mais com o coração do que com aquilo que foi estrategicamente preparado e penso que foi aí. Conseguimos o empate, quisemos ir à procura da vitória e praticamente no momento seguinte sofremos o golo. Sinceramente esperava mais, assumo o que aconteceu em campo. Agora, se queremos ser campeões, temos de dar mais do que aquilo que fizemos hoje, principalmente em termos de concentração competitiva, pois basta um erro para deitar tudo a perder, acrescentou o treinador dos Dragões. Quando empatamos com 3 avançados poderosos na frente, poderíamos fazer um jogo um pouquinho diferente e utilizar mais os nossos avançados para conseguir a vitória. Houve a ocasião do Aboubakar, um lance em que há penalti, pelo que vi depois na televisão. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabes, estamos a contar consigo aí desse lado. Até amanhã.